Façamos parte do grupo das pessoas psicológicas, aquelas que temos as sensações basilares e também amamos, é indispensável o desenvolvimento da consciência, que na psicologia foi um capítulo muito difícil de ser interpretado pelos estudiosos. Coube a Carl Gustav Jung, na década 1950, 1960, dar-nos uma ideia da consciência do seu ponto de vista. Ele narra no seu retrato autobiográfico que certo dia ele sentiu algo que o segurou pelo cogote, palavras textuais, como se fosse um espírito, e o levou a escrever interminantemente durante 3 dias e 3 noites. Nesse período em que ele esteve em semitransa, ele escreveu uma pequena obra, à qual deu o nome Resposta a Job. Job é aquela personagem mitológica da Bíblia que, tendo alcançado o êxito, foi experimentado por Deus, a solicitação do espírito do mal, para que pudesse testá-lo, a fim de verificar se ele seria fiel na expiação, quanto devotado ele era na abundância. E nesse livro admirável, Jung refere-se que a criatura humana atinge o seu nível de consciência quando o ego toma conhecimento dos seus conteúdos psíquicos. É que vale dizer que é naquele momento quando nós descobrimos o que devemos fazer e podemos, o que podemos fazer e devemos, porque nem tudo que nós podemos fazer devemos realizá-lo. Da mesma forma que nem tudo que nós devemos realizar, podemos executar. O momento da consciência, portanto, é esse discernimento entre o bem e o mal. E Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, nessa dicotomia de natureza sociofilosófica, perguntou às entidades venerandas: o que é o bem? E os espíritos nobres redarguiram: é tudo aquilo conforme a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. O que é conforme a lei de Deus é aquilo que se encontra exarado no estatuto do amor. O amor é, portanto, a expressão mais elevada do Código Universal da Misericórdia Divina para todo o cosmo e, naturalmente, para as criaturas humanas. Todos os seres, e em especial os seres animais, uma que outra exceção, trazem as marcas dos instintos básicos e, principalmente, uma característica: o aparelho genésico. O sexo faz parte da vida. Embora haja reprodução assexuada, é comum observarmos que o sexo é um dos departamentos orgânicos de maior relevância no reino animal. Coube a Sigmund Freud, o notável pai da psicanálise, descobrir o sexo e dele retirar os tabus, as castrações religiosas, os mitos, para demonstrar que o ser humano, na sua acepção pessimista, nada possui de divino. É um animal sexual. E esse animal sexual transita entre 2 pulsões, Eros e Thanatos. Eros seria a representação mitológica grega do amor, Cupido,
que ele vai colocar como sendo a libido. E thanatos é a morte, a desintegração, o tormento, a sede implacável. Essa necessidade que é mais da mente do que do organismo, resultado do uso que se aplica à organização reprodutora. Dessa maneira, a partir do eminente mestre da Universidade de Viena, o sexo deixou de ser algo proibitivo, negativo, imundo, pecaminoso, para ser uma função orgânica, através da qual o prazer constitui um momento de êxtase, a fim de nos ajudar no processo da reprodução. A tradição, através de alguns teólogos frustrados, profundamente cheios de conflitos, havia estabelecido que o exercício sexual, e até hoje, em algumas doutrinas ortodoxas, deveria ser condenado, porque se trata de um exercício imundo. E, nada obstante, o apóstolo Paulo, na sua carta número 14 aos Romanos, versículo 14, assevera com propriedade que uma coisa somente é imunda para quem tem a mente imunda. Para esse, aquilo é imundo. Referia-se Paulo às abluções, à necessidade dos cuidados com a higiene antes da alimentação. Mas, por uma extensão perfeitamente compreensível, a questão da imundícia, a questão do pecado, a questão que se opõe à função sexual dentro dos padrões da consciência, da retidão, do dever, é naturalmente resultado do transtorno de mentes viciadas. A função sexual é uma das belas características do ser animal. E, particularmente do ser humano, pode-se dizer que ela constitui o dínamo gerador de alegria, de transtorno, de júbilo, de conflitos, de plenitude e também transtornos de natureza emocional. Um grande número de portadores do transtorno neurótico, depressivo, bipolar, da área da afetividade, tem suas raízes na função e no conflito sexual. Coube a doutrina espírita, libertando-nos da ignorância e demonstrando que todas as funções de que dispomos têm finalidades precípuas, básicas e dignificantes, tornar o sexo tão normal, tão nobre e tão santificado, pela função que exerce, a de perpetuar a espécie através da reprodução. E o prazer com que a divindade o adornou é para que o amor esteja acima do apelo da libido, da necessidade fisiológica, do impulso, e se possa caracterizar pela ternura, pela afabilidade, pelo antes, pelo durante, pelo depois. A mim sempre me chamou a atenção, na cinematografia do passado e na atualidade, quando as pessoas, a partir dos anos 60 do século e milênio passados, começaram a libertar-se dos tabus sexuais e fazerem desaparecer das páginas da biologia as fantasias míticas de que as criaturas eram conduzidas pela cegonha, nasciam nos repolhos e etc., dentro da função de que o sexo era uma coisa indigna, que não podia ser sequer pronunciada a palavra. Eu nasci numa família modesta, meu pai era do século XIX, e as tradições eram muito rigorosas, constituía uma verdadeira imoralidade a expressão sexo,
porque logo levava o indivíduo às conceituações vis do intercâmbio sensato e animal existente entre os seres promíscuos e portadores de distúrbio de conduta. Nesse ambiente eu fui educado, havendo professado a religião que dominava em nossa cidade e que respeitamos muito, a religião católica. Eu via no sexo uma forma punitiva da divindade. E é quando Deus me concedeu a benção de adentrar-me pelo oceano formoso da doutrina espírita, logo à minha mente juvenil, a questão sexual começou a tomar aspectos tormentosos, porquanto eu conhecia a obra de Allan Kardec, que já tiveram oportunidade de ler, desde o Livro dos Espíritos, a obra básica, e depois o Livro dos Médiuns, para atender os conflitos, os transtornos paranormais de que eu era objeto, que a função sexual exerce um papel fundamental no desenvolvimento moral do indivíduo e das suas faculdades parafísicas. Deus me tendo conseguido assumir a honra, que reconheço não merecer, de conhecer o venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, no mês de março de 1948, em Belo Horizonte, logo comecei a pensar como é que esse homem, que havia sublimado as suas funções, conseguia viver jovialmente, solteiro, com uma vida transparente como um raio de sol, com a dignidade e a ternura que lhe eram características básicas, e, no entanto, naturalmente experimentando a presença do espinho na carne. Essa expressão eu havia retirado da biografia do apóstolo Paulo, o jovem Saulo, sonhador e dedicado às letras bíblicas. Ele que havia sido rabino e houvera entregado a sua vida à lei mosaica, aguardando o momento através da castidade para procriar, por intermédio do matrimônio, de repente, é tomado pelo turbilhão dos conflitos que o avassalam e torna-se adversário de Jesus. Mas porque Jesus é o amor inefável e a representação da divina misericórdia, busca-o nos areais ardentes do deserto e convoca-o para a tarefa sublime do apostolado da divulgação. E o jovem Tarcense, que mais tarde adotará o nome latino de Paulo, mantém a dignidade, a castidade, para poder ser fiel aos ensinamentos de Jesus e poder predicar o amor sem o tormento da libido, nem os desvios de conduta disfarçados pela hipocrisia. Mas ele terá um dia a oportunidade de dizer: eu tenho um espinho na carne. É natural que os venerandos teólogos procuraram interpretar qual seria o espinho na carne daquele homem arrebatado, que mais de uma vez se ofereceu em holocausto de amor, arriscando a própria vida para demonstrar a excelência da mensagem do Mestre e a força da ressurreição. Qual seria esse espinho na carne? E na minha infantilidade, ou jovialidade, ou ignorância, comecei a pensar que, na sua condição de ser humano, ele também era portador do conflito sexual. Por mais devotado que fosse a Jesus, a matéria tem os seus impulsos, as suas funções, as suas necessidades, e é lógico que ele sentisse impulsos conscientes, inconscientes, no estado de lucidez, nos momentos oníricos, e muitas vezes constrangendo-se ou não, por não poder superar aquilo que seria uma tentação, na tradição teológica, a tentação da carne. Então eu acreditava que ele tinha no seu corpo jovem arrebatador, que ele levava ao sacrifício para exaurir-lhe o excesso de forças, aquele espinho.
Também eu, como todo jovem, carregava o espinho na carne, e graças às proibições, às castrações, às imposições ancestrais a que me adaptara, através de uma vontade férrea, impunha para poder manter-me fiel aos postulados doutrinários quanto me fosse possível. É neste momento que encontro o venerando apóstolo Xavier. E tendo abraçado em Belo Horizonte, numa tarde inesquecível de terça-feira, quando ele salta provindo de Pedro Leopoldo para visitar uma família muito querida na cidade da capital mineira, ali ao lado de velhos e venerandos amigos como Martins Peralva, Ederlino Sarroriz, Arnaldo Rocha, vejo saltar do automóvel e deslumbro-me. A sua figura carismática, o seu olhar de ternura, a maneira mineira de tratar. Ele foi abraçando todos que nos encontrávamos num semicírculo, deslumbrados com a sua chegada. E quando chegou-se até mim, apertou minha mão e falou-me: olá, Divaldo. Eu não desmaiei porque não me lembrei. Ele me conhecia, sem nunca nos termos visto fisicamente. E aturdido, eu perguntei: mas Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Que pergunta profunda. Ele então sorriu e disse: pegue aqui na asa, meu filho, e vamos fazer uma viagem muito longa, vamos conversar muito. Foi o início, ou reinício, de uma afetividade que adorna a minha vida de bênçãos, de lembranças e de diretrizes que jamais se apagarão. Depois daquela convivência inolvidável, ele tendo que se despedir para voltar à pequenina Pedro Leopoldo, disse-me: na sexta-feira e no sábado nós temos atividades. Eu gostaria muito de recebê-lo em minha casa. Se você não tiver compromissos, e eu não os tinha, graças a Deus, eu teria muito prazer de recebê-lo, Divaldo. Vá até lá para nós conversarmos. Meu Deus, eu nunca vi uma distância tão grande entre terça e sexta como naquele dia. Por mais que eu me agitasse, o tempo não passava. Porque quando esperamos, e disse muito bem o Pequeno Príncipe: se tu dizes que vens às 4, eu te espero desde as 2. Quando estamos esperando, o tempo parece que de propósito vai mais lento. E quando estamos felizes, o tempo parece que de pirraça passa muito mais rápido. Chegou a sexta-feira e nós fomos. Éramos 4 amigos do sexo masculino ao meu lado, constituindo o número 5. E fomos para o almoço que se deu na residência da sua irmã, Dona Luísa, também alma de Escol, que era um dos anjos afetuosos ao lado do médium Xavier. Estávamos sentados à mesa e a minha mente esfervilhava de perguntas e ao mesmo tempo de conflitos por causa da timidez. Como é que eu iria perguntar a Chico algo sobre sexo, essa imoralidade? Meu Deus, o que ele iria pensar de mim, a respeito de mim? Porém, não foi necessária muita preocupação, porque ele se havia constituído um grande servidor. Foi ele quem a todo nos serviu jovial e abundantemente. Ele achava que nós nos deveríamos alimentar bem, para que a máquina pudesse atender às funções para as quais havia sido elaborada. E enquanto almoçávamos, ele dialogava sem cessar. Ele narrava experiências luminosas, ele falava sobre isto e aquilo, mas a minha cabeça na monoideia. E o sexo, como é que você vive, Chico? Pelo amor de Deus, me liberte, porque esse sexo não está no aparelho genésico, está na minha cabeça. E eu me sentia o ser mais vil que existia na face da terra. É claro que eu não pensava no exercício do sexo, eu somente não sabia como é que deveria comportar-me,
qual era a conduta mais saudável para manter a castidade, a pureza de sentimentos. E ele me olhava de quando em quando e ria. Eu dizia, só pode ser sadismo, porque ele deve estar captando o meu pensamento e não diz nada. Por fim, o almoço terminou. E quando nós saímos, havia uma laranjeira em flor que desatava perfumes daquele oceano de folhas verdes. A flor alvinitente era uma bênção de Deus. E dirigindo-me à sua casa, que se comunicava com a de Dona Luísa e o senhor Lindolfo pelo quintal, ele deteve-se sob aquela laranjeira de beleza incomum e de perfume sazonado e agarrou um pequeno cacho, como se fosse romper o cacho para me dar. Infelizmente, eu era muito presunçoso. Eu digo, ele vai me dar a flor de laranjeira. Não, não me deu. Ele só segurou e sorriu para mim e disse, tudo em a natureza é uma função sexual. Eu fiquei petrificado. André Luiz está dizendo que a raiz desta planta, que se introduz na intimidade da química e da orgânica do subsolo, resulta de uma função sexual, da qual a água transforma-se em madeira, o adubo se transforma em vida, e aqui estamos com a flor e o fruto. E durante 40 minutos, sem parar, ele fez uma abordagem da sexualidade, da função sexual, para o deslumbramento de nós 5 que estávamos paralisados. E falou que o sexo é bênção de Deus, da mesma forma que o estômago e o pulmão, de igual maneira que o órgão da sensibilidade, esse órgão que pulsa desde 20 dias após a fecundação e não para nunca, dando-nos uma lição a respeito do trabalho que deve ser incessante. Quando para, chegou o momento de retornar à pátria. Eu tentava memorizar cada palavra, impregnar-me do perfume, da essência, daquilo que ele falava, livrar-me dos tabus, arrebentar os preconceitos que me engessavam na ignorância. E ele falava, e falava, até que, transcorrido este largo período, ele libertou o ramo verdejante florido em branco, tocou no meu ombro, sorriu e disse, é a resposta de André Luiz às suas interrogações, meu filho. Abraçou-me e levou-me à intimidade do seu lar. Foi trabalhar. E naquela noite, após as atividades habituais, já pela madrugada do sábado, quando nos preparávamos para deitar-nos, ele me perguntou, então, está mais tranquilo? Eu disse, eu estou realmente esclarecido, porém, não estou tranquilo. E por que não? Porque André Luiz falou tudo, mas ele não disse como é que eu devo me comportar para proceder bem e para estar pleno, sem nenhum conflito, que aliás é impossível na terra, mas pelo menos sem os tormentos que a função sexual provoca nos jovens. Eu estava com 21 anos de idade, uma organização fisiológica exuberante, embora não praticasse os exercícios acadêmicos, era um lutador que trabalhava muito e necessitava de uma diretriz de segurança para colocar o sexo no aparelho genésico e o pensamento na misericórdia de Deus. Então, ele sorriu e me perguntou, gostaria que ele contasse a minha experiência? Eu então segurei o queixo para não cair e disse, era exatamente o que eu desejava. Sentamos-nos e ele disse, todos nós passamos por conflitos quando eu era jovem. E então entra aí a alma canora e boa de Chico Xavier. Ah, meu filho, quando eu cheguei a esse período de turbulência, quando a glândula pineal se encarrega de liberar alguns dos hormônios da sexualidade, eu fiquei tão animado como você não imagina.
Eu sou sempre de temperamento calmo. E eu anuía por ser também de temperamento calmo. Mas quando acendeu o fogaréu, estávamos a saltitar, embora a aparência fosse de serenidade. E muitas vezes eu não sabia o que fazer. Eu tinha conhecimento da higiene moral que deveria aplicar à minha função sexual. E muitas vezes aos domingos eu ia para as matas aqui de Pedro Leopoldo e gritava. E um dia a irmã me disse: se você quer carícia, abrace as árvores. Eu queria outra carícia, não necessariamente acariciar um vegetal, mas ele disse: abrace as árvores e você poderá receber uma prana, as emanações da clorofila, a vida. E eu aí abraçava as árvores. Meu Deus, eu não aguento mais. Tenha misericórdia de mim, irmã árvore. E a árvore não podia fazer muito. Certo dia, o benfeitor amado me disse: qual é o seu problema, Chico Xavier? O meu problema, meu irmão, o meu problema, ora, é o problema de todo mundo. Como é que eu devo me comportar para manter-me saudável? Eu não sou casado, não tenho namorada. Que tempo maravilhoso! Quando se tinha uma namorada, namorava-se 40 anos, casava com a idade de 60 e com 70 morriam os dois. Agora não. Os meus netos dizem: não, tio, isso é do período dos dinossauros. Agora eu cheguei e fui. Eu digo: foi para onde, meu filho? Para qualquer lugar. Mas já cheguei e já fui embora. Eu digo: ninguém namora. Ah, namora, a gente olha e faz olá, tchau. É o namoro, é o tempo que dura o namoro. Ele disse: mas deve ser tão rápido. Eu disse: mais rápido do que o senhor pensa. Tão rápido que a gente não lembra nunca mais do outro. Nem ela, nem ele. E pergunta o nome: não, tio, não dá tempo. É assim, chegou, já foi. Mas naquele tempo havia o namoro, era tão bonito. E meus pais ainda tiveram um namoro mais bonito do que eu, porque como não podiam conversar, dialogavam através de flores. Olha que romance. O homem levava uma cesta de flores, a mulher ficava na janela e ele apresentava uma rosa, está dizendo: eu te amo, como esta flor. E ela de lá apresentava um cravo: aproveita a vida, alma querida. Então, o Chico me disse, Emmanuel perguntou: vou te contar uma história, Chico. Havia um rei que morava num lugar precioso. O seu reino era constituído de bênçãos. Tudo nele florescia. A alegria era imensa. E ele governava todo o reino com sabedoria e propriedade. Passaram os seus anos, os seus celeiros estavam abastecidos e todos no reino eram felizes. Repentinamente, começou a haver uma transformação no reino. E ele reuniu os seus ministros e apresentou que notava alguns distúrbios aqui e ali, no meio da massa. E um velho sábio conselheiro disse-lhe: Senhor, é necessário dialogar com o povo, mas eu sou o rei, eu não tenho que dialogar com ninguém. Senhor, o povo é muito exigente e não pode haver nada pior do que a fome. Mas fome no meu reino, os meus celeiros estão abarrotados para as minhas tropas, a fim de que nos possamos defender dos inimigos, daqueles que aparecem nas fronteiras. Tenho que cuidar da segurança do povo. E o velho sábio disse: mas o povo tem fome, e a fome não tem caráter. Quando o estômago grita, os sentimentos se pervertem, a mente se oblitera e o sentimento avança. Mas o rei não dava importância. A situação foi ficando mais grave. O rei começou a experimentar inquietações. E certo dia, enquanto se banqueteava com a corte, uma pedra atrevida arrebentou a vidraça e caiu sobre a mesa do rei. Era o povo que houvera invadido o jardim e que clamava por pão, necessitava de trigo, tinha sede, tinha fome, passava necessidade. Então o rei assustou-se
E o sábio ministro disse: majestade, eu já vos adverti. Chegou o momento, o clímax. O povo vai invadir o palácio e destruirá tudo, inclusive a vossa e a vida da família real. Mas que farei? Ide até a janela e falai ao povo que está amotinado. Mas eles me apedrejarão, com certeza. É o risco que sua majestade deve correr. Acercar-vos da janela e ali da sacada confessar-vos, falar-vos das vossas dificuldades, dizer ao povo que não é tão fácil ser rei. Administrar é um desafio, é uma missão sagrada, muito difícil, mas o povo não me dará chance. Mas a responsabilidade é de vossa majestade. Ide. O rei levantou-se algo atormentado, abriu a janela e o povo descarregou uma vaia. Ele pediu silêncio, manteve-se sereno, e alguém gritou: ouçamos o que ele tem a dizer. Esse perverso que decretou a nossa morte pela fome. Ouçamos o que ele tem a dizer. E então ele começou a dizer: não pensem que eu sou tão feliz quanto pareço. É claro que sobre a minha mesa o pão é abundante. É certo que me não falta o alimento, mas as minhas noites são indormidas. Eu penso no meu povo. Eu me dedico horas a fio para encontrar as melhores soluções. Eu sei que os meus celeiros estão abarrotados para as tropas, a fim de preservar a paz, evitando a guerra. Mas eu compreendo a vossa situação. Eu vou mandar abrir alguns celeiros para fartar-vos de alimentos. Mas usai o alimento com tranquilidade. Procurai ser comedidos. Todo desperdício leva à miséria e à necessidade. E falou, e falou. E o povo aplaudiu. E houve paz no reino desde aquele momento. Entendeu, Chico? Não, senhor. Não entendi absolutamente nada. Você é o rei. O seu corpo é este reino. As 100 trilhões de células que o constituem durante a infância estavam no desenvolvimento da fatalidade biológica. No momento da adolescência, da puberdade, começaram a despertar para suas fontes reprodutoras. E naturalmente começaram a clamar por alimento. Você tem negado por causa dos seus ideais. Mas a fome do intercâmbio sexual é muito grande. E o aparelho genésico clama pelo socorro. Ele tem necessidade de permutar hormônios. E você terá que o atender. Mas como? Tendo uma vida insensata, tendo relacionamentos não morais, não legais? Não em absoluto. Existem as funções de vários aspectos, entre outras, a função da sublimação. O organismo é um aparelho autossuficiente, que o espírito rei pode trabalhar, manipulá-lo através da vontade, porque não é a carne que tem necessidades, é o espírito que tem anseios, anelos, necessidades, dubiedades, fraquezas, mas também idealismo. Já que o povo, as suas células, estão pedindo alimento, vá à sacada do palácio, converse com elas e diga: eu não lhes posso dar o alimento que vocês querem, mas eu me dedico ao exercício da mediunidade. Eu trabalho para procriar vidas. Eu trabalho para poder construir seres eternos para a humanidade. Ajudem-me, já que eu lhes não posso oferecer o alimento específico que me exigem, e vocês são energia, transubstanciemos essas energias em forças para a psicografia. Nos momentos em que eu vou me dedicar ao intercâmbio mediúnico, poderemos ter a coabitação. Eu entrarei em transe,
vocês veem até as minhas glândulas endócrinas específicas, atinge meu sistema nervoso, dão-me vitalidade e assim desgastam os excessos, e nesse intercâmbio de forças todos nós desfrutaremos de paz. E como farei? Faça silêncio, silêncio interior, penetre no âmago do ser, vá até o aparelho genésico, e você verá que as células movimentam-se, elas têm consciência. Emmanuel antecipava uma tese notável de Harvard, demonstrando que as nossas células são identidades individuais, que têm uma consciência própria, que têm a memória da reprodução, para repetir sempre com as mesmas características, regidas pela grande memória da individualidade e da consciência. E então Chico me narra agora com lágrimas nos olhos. Na primeira oportunidade concentrei-me, fiz um imenso silêncio interior e comecei a descer mentalmente até o aparelho genésico, conseguindo ver o meu organismo interiormente, e chegando às glândulas genésicas, tive a oportunidade de ver aquele oceano em reboliço, as células movimentando-se, e então eu disse assim: meninas, tenham calma, eu irei ajudá-las, não conforme vocês me pedem o socorro, mas consoante eu posso proporcionar. Nesta reencarnação, eu vou dedicar a minha vida ao ministério da mediunidade, e necessito ter forças. Vocês são verdadeiras usinas. No momento em que eu tenho de trabalhar com o Senhor Jesus, venham preencher as minhas carências, subam, desgastem-se, penetrem no meu cérebro, escorram pelas minhas mãos. E fui falando, e percebi que elas se foram acalmando, silenciando, e pareceram anuir. A partir daí, no momento em que eu começo a orar, eu suplico a Deus que me proporcione o sexo dignificado a colaborar comigo na mediunidade. E sinto de volta um calor que sobe suavemente e vai tomando conta do meu corpo. Então o braço dispara, a mente se alarga, desdobro-me do corpo e acompanho o que se passa ao lado dos benfeitores espirituais. E a partir daquele momento, instrumentalizado pelo venerando apóstolo, eu comecei a tentar conversar com as minhas células. Só que as células mineiras são diferentes das células baianas, porque afinal de contas, o orgulho que os paulistas têm de citar os baianos como sendo responsáveis pelos desastres da grande capital, olvidados de que foram os baianos que a construíram, eu gostaria de congratular-me com os mineiros, que também são baianos. Eram baianos que iam para São Paulo e não aguentaram ficar em Minas Gerais. E então ali calmamente criaram uma cultura, uma civilização. Então as células baianas em mim eram mais rebeldes, mas eu as fui domesticando, conversando, dialogando, recebendo as energias da transcendência, para poder transformar em forças esse campo de energia que hoje é fundamental para todas as criaturas, porque o sexo é responsável por tragédias. Se nós compulsarmos a Bíblia, teremos a ocasião de ver a história de Sansão e Dalila, um misto de mito e de realidade. Era o amor da libido, o desejo sexual. Poderemos recordar de Cleópatra, com a sua sede de poder, oferecendo-se a Júlio César, o conquistador, na sua barca nas águas do Nilo, tendo com ele um filho, e mais tarde oferecendo-se a Antônio, tendo com ele gêmeos, e terminando a experiência sexual na tremenda tragédia do suicídio de ambos, no assassinato de César, nas desgraças que houve entre Sansão e Dalila, a Filisteia,
e o judeu. Se avançarmos um pouco através da história, poderemos ver a narrativa de Shakespeare a respeito de Romeu e Julieta, acionados pelo amor da libido, mas também podemos recordar da grande tragédia que foi o amor de Abelardo e Heloísa, que, surpreendidos pelo tio dela, mandou emasculá-lo, depois que eles haviam tido um filho de maneira ilegal, para que ele se transformasse no extraordinário ético e pudesse ser, na filosofia do século XI, um dos maiores pensadores depois da emasculação, quando ele escolheu o monastério e ela escolheu uma casa conventual. Mas era também um amor agora misto de libido, de ternura infinita. Poderemos recordar igualmente esse amor platônico de Dante e de Beatriz, do homem idoso e da jovem que desponta. Mas o amor sublime de Jesus e Maria de Magdala, a ternura daquela mulher que era atormentada por espíritos perversos e que ao vê-lo disse-lhe: Rabone, eu te darei a minha vida, e deu-a em um leprosário para depois partir e desencarnar na residência de João e Maria em terras muito distantes. Esse amor transcendente da antiga meretriz com o lírio imaculado, que na montanha reverte a ordem natural da humanidade. Mas também podemos rever esse sentimento de amor transcendente em Francesco Bernardone e em Clara, daquela ternura infinita em que os dois se unem para poder viver o reino dos céus na terra e a verdadeira plenitude que somente o amor pode oferecer. Mas é natural que na nossa condição de criaturas humanas, o amor deva desempenhar um papel fundamental, através do qual o exercício do sexo, sim, mas a presença do amor também. Quando falamos na necessidade de manter uma vida casta e cauta, podemos referir-nos que os amores que unem dois indivíduos e que os levam a lutar pelo próprio bem, pelo bem da humanidade, é um regime de castidade. A castidade, desse ponto de vista filosófico em que me detenho, não é a ausência do conúbio sexual, não é a abstinência, porque se pode manter a abstinência através de vários conflitos da personalidade, de vários traumas do passado, como do presente, e ter a alma corrompida pela insensatez, pela vulgaridade, pelo erotismo. E podemos ter um relacionamento saudável, ter a nossa família abençoada pelo amor. Eu me referia há pouco sobre a libertação da função sexual. E comecei a ter choque quando assisti a alguns filmes do passado, em que a mentalidade americana dizia, e antes da comunhão sexual, um uísque, e depois um cigarro. Então comecei a perceber a degradação da função sexual para a banalização do sexo na atualidade. Já não nos referimos mais ao erotismo, porém ao sexismo, ao abuso, ao desgaste. Ao invés do sexo ter sido preparado para a vida parece que agora submete ao sexo. Fala-se em sexo virtual, fala-se em sexo fixo, vive-se apenas o erotismo, que exaure as criaturas, que as desconcerta, porque exaurindo essas energias, fonte de procriação, fonte de vida, é claro que o indivíduo se desconecta com os centros básicos da espiritualidade superior e se torna somente o que Freud disse com amargura, um animal sexual. Chegamos ao descalabro, neste ano, na cidade do Salvador, durante o carnaval, a prefeitura
que deve enfrentar muitos problemas na área da educação, da saúde, do trabalho, da recreação, haver colocado num dos bairros mais elegantes da cidade uma espécie de dirigível a 15 metros do solo, para que se pudesse exercer a função sexual com os cuidados exigíveis hoje para evitar o contágio da AIDS, e o contágio da tuberculose, e o contágio de outras enfermidades sexualmente transmissíveis. Será que não vale? Somente a AIDS é que este grande terror? Mas aquele dirigível tinha a finalidade de baixar e entrar num casal. A pessoa podia eleger quem lhe aprovesse, para fazer o que quisesse. Durante 10 minutos, o balão subia, e durante 10 minutos o indivíduo descia as licenças mais perturbadoras, estimuladas pelas drogas, mas somente dispunha de 10 minutos, porque a fila era imensa dos atormentados. A que ponto chegou a nossa cultura de podermos praticar pública e cinicamente não a função sexual, mas o sexo degenerado das nossas perturbações? Então me recordo de um fato histórico, quando Cláudio, imperador, e Messalina, que se tornou célebre pela devassidão, optaram certo dia por entregar-se ao sexo até o máximo. Ele elegeu as 10 mulheres mais famosas de Roma, e ela os 10 legionários mais fortes. E durante aquela noite deixaram-se arrastar pelas licenças morais, pelo abuso da função. E quando, ao amanhecer, ele consegue levantar-se da cama cambaleante, vai visitar a esposa amante e lhe pergunta: então, satisfeita? E ela redargui: não, cansada, porque o sexo sem amor não planifica. É exatamente o amor que constitui o estímulo. Dizíamos antes, não o uísque, que é vasodilatador, mas a carícia, a ternura, esse diálogo. Que seria da minha vida sem a sua companhia? Você é o ser que Deus me permitiu para ajudar-me na escalada difícil da ascensão. E o outro, masculino ou feminino, enternecido, ter lágrimas nos olhos, envolver-se na ternura até o êxtase. E depois, não o cigarro, como quem está livre de uma coisa desagradável, a gratidão, para o repouso, para o sono que refaz as forças, que auxilia no fenômeno da recomposição da energia. O sexo é bênção de Deus, que deveríamos preservar com a mente saudável, sem os filmes eróticos, sem o excesso do uso que se transformou num abuso. Então é necessário colocar na função sexual a presença da consciência. É indispensável estabelecer que a consciência é fundamental no exercício sexual, para que não tenhamos sexo com culpa, sexo como fuga, sexo como necessidade de afirmação. Eu me recordo muito de uma frase dos tempos passados: você não é homem não, cara? E para a pessoa provar que era homem, tornava-se um canalha. Ainda me recordo de minha infância, porque, por incrível que pareça, as pessoas idosas já tiveram infância, embora muitos não acreditem. O primeiro cigarro que eu coloquei na boca, eu estava com 5 anos, morava numa casa de grande quintal, havíamos colhido feijão, e as cascas atiradas ao terreiro, e o feijão enrolava-se. E estava com um grupo de companheiros satanases, e um deles, que tinha 7 anos, puxou de um cigarro de palha de feijão e começou a fumar. E olhou para mim e disse assim: você fuma, Divaldo? Eu disse: não, porque eu me lembrei de minha mãe, que era baixinha, e mulher baixinha é terrível. As altas são como trovoadas, muita trovoada com houve, pouca chuva. Mas as pequeninas são terríveis, já começam chovendo. E minha mãe, que tinha olhos verdes como os do Raul, muitas vezes eu fico pensando: será que não é Raul que é filho dela e não eu?
que eu tenho uma inveja terrível daqueles olhos. E muita gente, ela enxergava o que não devia, principalmente o que não devia. Ele disse, não, eu não fumo. Ele disse, então você não é homem, porque todo homem fuma. E eu, para mostrar que era homem, peguei uma palha de feijão, botei na boca, ele acendeu, e eu dei a baforada. Quando dei a baforada, a fumaça entrou pelo perispírito, saiu pelo corpo astral, entrou novamente para o outro lado. Eu fiquei tonto e corri para casa gritando, mamãe. Todo homem grita mamãe. E quando eu fui passando na direção do banheiro, ela estava na porta, me segurou pela orelha. Ela dizia, Deus colocou a orelha na criança para a mãe poder pegar. Passa correndo e a gente volta dançando balé na ponta do pé. E então, graças a Deus, naquele tempo havia palmada. Bem, não só palmada. Lá em casa meu pai tinha um psicólogo, um psicoterapeuta. Ele ficava pendurado atrás da porta e tinha 3 ramificações. Quando nós fazíamos qualquer coisa, ele, vá buscar o psicoterapeuta. E durante 3 minutos havia uma sessão com catarse e nós ficávamos curados. Eu imaginei o que minha mãe ia fazer. Quando eu passei que ela puxou pela orelha, eu pálido, ia correndo ao banheiro. Ela disse, para onde vai? Eu disse ao banheiro, vá e volte. Este volte foi uma tragédia, porque eu voltei trêmulo. E ela disse, o que é que o senhor anda fazendo? Esse senhor não era elogio, não, era ofensa mesmo. O que é que o senhor anda fazendo? Eu disse, eu? Nada, mãe. Nada como? Aonde você estava? Ali. Ali aonde? Ali tem nome. Eu digo, ali, mãe. Ali aonde? Embaixo do cajueiro. Com quem? Com os meninos. Quais meninos? Fulano, Beltrano, Ciclano. Fazendo o quê? Nada. Nada. O que é nada? Eu fumei. Não me diga. Fumou o quê? Palha de feijão. Meu Deus, venha cá, meu filho. Eu digo, abrandei a velha. Sente aqui. Chamou meu irmão mais próximo e disse, vá ali no terreiro e cate todas as palhas de feijão que encontrar, põe no cesto, para de poder fumar na minha frente. Eu disse, mãe, eu vou morrer. Ela disse, vai. Mas nunca mais o Senhor vai fumar. Então meu irmão, como todo irmão generoso, trouxe, colocou ali o meu destino. E ela disse, agora fume. E eu disse, mãe, mas não tem fósforo. Vá buscar ali um tição de fogo, que são os fósforos de pobre. Aí veio meu irmão com tição alegre, disse, bote o feijão na boca. Eu disse, mãe, a ternura do amor. Ela passou a mão pela minha cabeça, meu filho, não faça isto. Nunca faça as ocultas o que você não é capaz de fazer às claras. Fumar é um vício que mata. O indivíduo que fuma é um suicida. Você deseja suicidar-se? Não. Então prometa à sua mãe que nunca mais você fumará. Eu abracei essa mulher veneranda e nunca mais permiti-me a queda no tabagismo. Mas também assim foi em outras funções, inclusive na função sexual. Não se entregue, meu filho, às aberrações, mesmo quando seus colegas convidarem nu. Para você provar que é homem, indo a um bordel, prove que você é homem não indo. Porque somente os indivíduos de caráter é que têm a força necessária para dizerem não. E foi através dessa escola do exemplo que me nascerá a consciência da função sexual. E me recordo um dia, parafraseando Chico Xavier, quando ele me narrava que, estando psicografando, chegou um amigo dos velhos anos de Pedro Leopoldo. E ao terminar a reunião disse, Chico, que lamentável, veja-me, eu sou homem próspero, nós fomos colegas de escola, eu sou farmacêutico e você nada.
continua na mesa recebendo espírito há mais de 40 anos. Larga isto, Chico. Ainda tem oportunidade de você ser feliz. Olha aí você vestido quase em trapos. Olha para mim. Eu resido em Santos. Eu tenho um edifício de 4 apartamentos. Eu tenho uma farmácia. Eu moro de frente da praia do Gonzaga. E foi falando, e o Chico foi diminuindo como desenho animado, foi ficando pequenino. E ele diz, passe bem, Chico. E depois de descarregar todos esses conflitos, foi embora. Chico atendeu a multidão. E quando chegou a casa, à porta estava Emmanuel. E Chico Xavier carregava o fardo do mundo. Cabisbaixo, Emmanuel perguntou-lhe, o de que se trata? Ah, meu irmão, o senhor deve ter visto. Lembra-se de fulano de tal, lá de Pedro Leopoldo, no jeito mineiro. E Emmanuel disse, lembro-me. Ele é doutor, ele é farmacêutico, e eu não sou nada. Ele disse que eu não sou nada, e eu não sou nada. Emmanuel disse, não, ele é farmacêutico. Ele havia receitas, não é? Esse senhor. E você escreve receitas ditadas pelo doutor Bezerra de Menezes. Qual é a diferença? Você ainda está numa posição melhor. Você manda-lhe receitas, e ele as havia. Ah, é, mas ele é casado. Ele me disse que é casado, mas o senhor também. Eu casado? Sim, senhor. O senhor é casado com o espiritismo. E tem vários parceiros, tem-me a mim, a André Luiz, a Maria Dolores, a Meimei. Você tem um número imenso de companhias, portanto não me queixe de solidão. Só que ele tem 3 filhos, 3, e o senhor já deve ter 300. Como 300? Os nossos livros. Da nossa união psíquica e sexual, nasceram nossos filhos, que são os nossos livros. E o Chico disse assim, ai, Divaldo, eu queria tanto ser infeliz, e o homem não deixava. Então eu disse assim, mas ele tem um edifício em Santos, com 4 apartamentos. E o senhor? O senhor tem aqui uma casa, com uma sala de entrada, uma cozinha, um quarto, um banheiro. Para que um corpo quer tanto espaço? Qual é a diferença? Ah, mas ele mora na praia do Gonzaga, defronte do mar. E o senhor mora defronte da lagoa e vê os sapos coacharem. Ah, mas ele tem netos, e o senhor também. Neto? Os nossos livros traduzidos são os nossos netos, e vamos trabalhar, porque não há tempo a perder. Então, Chico foi trabalhar e me disse assim, não consegui ser infeliz. Certo dia, numa dessas noites indormidas, em que a irmã solidão parece acercar-se de nós, e uma necessidade transcendente de ternura nos envolva, e o anelo de encontrar alguém que nos estenda a mão, de mim se acercava. Enquanto eu orava, Joana de Ângeles me apareceu e disse, que tens? E eu sempre pergunto, não é possível que o guia espiritual não saiba o que eu tenho. E eu disse, minha irmã, estou passando por uma crise. De quê, Divaldo? Nem disse, mas ela leu do meu pensamento. E lembramos-nos do que Emmanuel disse ao Chico, pois é, Divaldo, você é bem feliz quanto o Chico foi, e todos aqueles que se dedicam bem. Porque Chico referiu-se que o cavalheiro tinha netos, mas você tem bisnetos, você tem tetranetos. Eu disse, sim, eu tenho lá dos meus filhos adotivos. Eu disse, não, do nosso relacionamento sexual transcendente. Porque os nossos livros viajam, dialogam com corações, e todos aqueles que se nos afeiçoam, e que se vinculam a Jesus, a razão máxima da nossa vida, esses são os seus, os nossos bisnetos, os nossos tetranetos, são eles. Então eu fechei os olhos e vi a humanidade do futuro, quando corrigirmos as nossas tendências sexuais, quando deixarmos de ser um animal sexual, usarmos o sexo com sabedoria, os médiuns manterem a dignidade sexual, para sintonizarem com as fontes generosas da vida, o cidadão comum, a pessoa amada.